Meus irmãos, a paz do Senhor. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6. A partir do versículo 10, iremos ler até o versículo 20, por favor. Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Senhor Deus e Pai, obrigado por tua graça, por teu amor. Obrigado por ter nos reunido hoje à noite aqui para glorificar o teu nome e ouvir a palavra de tua parte. Continue conosco, Senhor. Continue operando neste lugar e falando aos nossos corações. É assim que te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, podeis sentar. Muito bom estar aqui mais uma vez, meus irmãos, e com o nosso pastor, pai e amigo, pastor Arquimedes, e todos os demais pastores que aqui estão. A carta que Paulo escreve aos Efésios tem como intenção tranquilizar uma igreja que tinha uma ligação muito forte com ele, pois foi ele quem plantou essa igreja, e em Éfeso foi onde ele passou mais tempo, mais de 3 anos aproximadamente. Paulo passa nessa cidade que tinha mais de 300.000 pessoas, e Deus, em pouco tempo, pelo poder do Evangelho, causou um avivamento muito grande nesta cidade. Pessoas que viviam na idolatria, no paganismo, se arrependiam dos seus pecados, confessavam os seus pecados publicamente e queimavam os livros de magias que eles tinham em praça pública. Muita coisa do céu aconteceu nessa cidade. E Paulo pregou o evangelho todos os dias, de casa em casa, e ele mesmo disse que com muitas lágrimas anunciou todo o desígnio de Deus aos irmãos dessa cidade. E nessa cidade foi levantada uma liderança, e Paulo, como tinha esse ministério entre os gentios, depois de um tempo houve a necessidade dele ir para outras cidades também pregar o evangelho. Mas em Éfeso houve uma derrota muito grande do inferno, uma derrota muito grande do mal. Houve uma batalha espiritual nessa cidade que não é relatada em outras cidades em que Paulo vai. E Paulo agora, ele está preso. A igreja está preocupada com ele, principalmente por causa desse vínculo muito chegado que tinha entre os irmãos de Éfeso e o apóstolo Paulo. Então ele decide escrever a carta para tranquilizar os irmãos, principalmente mostrando o que foi que Deus fez os irmãos serem por meio de Cristo Jesus. Por isso que a carta aos Efésios é a carta que mais fala o que é a igreja, o que foi que Deus fez pela igreja, o que é que a igreja representa hoje, o que foi que Deus deu à igreja e como a igreja deve viver.
E aí, para tranquilizar os irmãos, Paulo decide então, desde o capítulo 1, mostrar o que foi que Deus fez pela igreja. Desde o capítulo 1 ele diz que a igreja não é fruto de obra humana, mas fruto de obra divina, e foi o próprio Deus que escolheu essa igreja, redimiu essa igreja e selou essa igreja. No capítulo 2, ele mostra como essa igreja foi encontrada. Deus, na eternidade, no tempo eterno, escolhe a igreja, prepara a redenção da igreja e a glorificação da igreja. Mas no capítulo 2, Paulo mostra como foi que essa igreja foi encontrada, como foi que esses irmãos foram encontrados. Foram encontrados mortos em delitos e pecados, no cemitério espiritual, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, deu vida a este povo chamado igreja e fez deste povo a sua obra de arte, que vai ser apresentado na eternidade futura para a sua própria glória. E aí ele diz que essa obra de arte, no capítulo 2, é um fruto da união de pessoas de várias tribos, línguas e nações. Resumindo, a igreja é fruto da união que Deus fez pelo sangue da cruz, o sangue do seu Filho, de povos pagãos com os judeus. E aí, estes dois povos foram unidos em um só corpo pelo sangue da cruz. Os que estavam longe foram aproximados para perto, e junto com os judeus se tornaram um só corpo, um só povo, um só edifício. E Deus, claro, colocou Jesus como cabeça deste corpo, como topo deste edifício. E aí, no capítulo 3, Paulo diz que tudo isso foi feito por causa da pregação do Evangelho. E a pregação do Evangelho trouxe esse mistério que estava oculto. Qual era o mistério que estava oculto? Que Deus, em seu amor, havia escolhido povos de várias línguas, tribos e nações, para, junto com os judeus, se tornar um só povo eleito, que teria como missão glorificá-lo aqui na terra e teria como destino a vida eterna nos céus. E aí, Paulo termina o capítulo 3, a partir do versículo 14, orando, dizendo que ora pelos irmãos e por esta causa. Que causa? A igreja. Ele se põe de joelhos e pede para que Deus faça com que estes irmãos cada vez mais sejam enraizados em amor, fundamentados em amor, e possam conhecer este amor de Deus revelado em Cristo Jesus em todas as suas dimensões. E agora, no capítulo 4, Paulo deixa de falar daquilo que Deus fez pela igreja e diz agora o que os irmãos devem fazer. O que Deus fez deve provocar na igreja uma resposta. Deus faz tudo aquilo que lhe compete, mas depois que Ele faz, Ele exige que as pessoas que foram alcançadas por sua obra façam tudo aquilo que lhe compete também. E a partir do capítulo 4, ele diz que a primeira responsabilidade dos irmãos é manter a unidade que Deus pela cruz estabeleceu. Veja que nos 3 primeiros capítulos, a Trindade está envolvida para que haja a possibilidade da existência da igreja pela unidade. Deus uniu pessoas de várias tribos, línguas e nações, pessoas de mentalidades diferentes, de cores diferentes, de situações, posições sociais diferentes. A cruz tornou a união dessa turma possível. E meus irmãos, nós só estamos aqui em paz, sentados um do lado do outro, porque Jesus nos resgatou com o seu sangue. Fora isso, era impossível a igreja permanecer unida do jeito que está. Foi o sangue da cruz que tornou isso possível. Aí Paulo diz, Deus fez isso por meio de Cristo. Agora a responsabilidade de vocês é usar toda a humildade, mansidão, longanimidade e capacidade de suportar uns aos outros para manter esta unidade. Deus uniu, não separe. Deus uniu, não rache, não divida, não cause divisões. E para não causar divisões, você deve usar agora toda a sua humildade, mansidão, longanimidade, capacidade de suportar um ao outro em amor. E faça isso no poder do Espírito, para guardar a unidade pelo vínculo da paz. E aí, a partir do capítulo 4, Paulo diz que a responsabilidade de manter a unidade que Deus pela cruz fez é nossa, e essa unidade deve ser mantida pelo esforço nosso, usando as virtudes da mansidão, do amor, da longanimidade, de suportar uns aos outros. Mas a partir do versículo 17, ele diz que
nós devemos manter a unidade também pela santidade. Tem que ter o esforço dos crentes, usando as virtudes de mansidão, amor, mas também tem que ter o esforço de manter a unidade pela santidade. Esqueçam da vida antiga que vocês viviam, nem sequer tenham saudade delas, porque só é possível a igreja ser mantida em unidade pela santidade. E aí, a partir do capítulo 4, entrando até o capítulo 5, ele diz que a santidade é se despir do velho homem, se vestir do novo homem e perseverar seguindo a justiça. Você tem que lutar para ser santo e tem que ter cuidado. No versículo 27 do capítulo 4, ele diz: tem que ter cuidado, tenha cuidado, porque mesmo buscando a santidade e usando as virtudes da mansidão e do amor, corremos o perigo de dar lugar ao diabo. Aí ele diz: não dê lugar ao diabo. E aí ele continua exortando os irmãos a viver em santidade. E no capítulo 5, ele continua batendo nessa tecla sobre a santidade. Só que agora no capítulo 5, ele começa a dizer em que áreas da sociedade devemos manter essa santidade. Primeiro, na família. As mulheres devem ser submissas aos maridos, os maridos devem amar as mulheres, os pais não podem irritar os filhos, e os filhos devem ser obedientes aos pais. Os trabalhadores devem fazer o trabalho para os seus patrões como para o Senhor, e os patrões não devem maltratar os funcionários, porque Deus é juiz de todos e não faz acepção de ninguém. Bom, Paulo então termina aí agora tudo o que ele tinha para dizer, mas parece que ainda falta alguma coisa, pois no capítulo 6, versículo 10, depois de dizer o que foi que Deus fez o quê? Deus instituiu a igreja é indestrutível, mas essa igreja indestrutível que foi redimida, selada com o Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, e sobre essa igreja, dentro dessa igreja, Deus deu os dons para que a santidade seja mantida pela edificação. Essa igreja tem responsabilidades, e a responsabilidade é manter a unidade, viver em santidade para que a unidade tenha condições de ser mantida, e essa santidade deve ser mantida em todas as áreas da vida, dentro de casa, fora de casa, no ambiente de trabalho, em todos os lugares a igreja deve viver para a glória do Senhor. Bom, mas agora no versículo 10, Paulo, desejando que os irmãos não se ensoberbecessem por aquilo que Deus fez com eles, e pela soberba os irmãos caíssem na armadilha do diabo, Paulo agora vai com as últimas exortações dizendo: no demais, tipo dizendo assim, eu tenho umas coisas para dizer a vocês. No demais, irmãos meus, vocês que foram feitos um povo forte, devem continuar se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. E agora a intenção de Paulo a partir desse versículo é o seguinte: Deus uniu. E agora, porque Deus uniu vocês, tem alguém muito irritado com vocês. E esse alguém é o diabo. E a missão dele agora é desfazer o que Deus fez. Deus uniu e agora o diabo quer separar. Quer separar dentro da igreja, quer separar dentro dos lares, quer separar no ambiente de trabalho, porque a melhor forma de lutar contra a igreja para o diabo é lutar contra ela dividida. Então, para que vocês tenham condições de batalhar, porque vocês, feito igrejas, vocês foram colocados agora dentro de um ringue, e não tem como querer paz dentro de um ringue. Vocês têm paz com Deus, mas não paz com o diabo, não paz com o mundo. Agora que vocês foram feitos de Deus, vocês foram resgatados, transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Agora, por causa disso, existe um império e um imperador que está irritado contra vocês e vai tentar usar vocês para desfazer tudo aquilo que Deus fez. Por causa disso, então, vocês devem se preparar para a guerra. E a melhor forma de se preparar para a guerra é se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Vocês precisam entender que a força do Senhor tem poder, e vocês precisam tomar essa força para vocês. É como a gente não tem força em nós mesmos, a força que temos vem do alimento que a gente come. Então a força está no alimento, mas o alimento só transfere a força quando a gente come o alimento. Da mesma forma é Deus tem a força que a gente precisa. Nós não temos forças em nós mesmos, então a gente precisa se apropriar da fortaleza do Senhor para podermos
entrar nessa guerra, nessa batalha. E aqui, Paulo começa exortações, dizendo: irmãos, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. A partir daqui ele vai dizer que o motivo para isso é porque temos que lutar contra o inferno. E meus irmãos, no que diz respeito ao diabo e a seus anjos, a gente corre 2 graves riscos. O primeiro risco é achar que nada é o diabo. Geralmente os batistas, os reformados tendem a cair mais nessa tentação. Nada é o diabo, e tenta explicar tudo racionalmente. Não, né? Tem até frase dizendo: quando o defeito é do caráter, é bom colocar a culpa no diabo, não sei o quê. Mas é um perigo muito grande quando você diz: nada é o diabo. Como se ele não existisse, como se ele não interferisse dentro da igreja, como se ele não interferisse dentro da família, nos casamentos, na criação dos filhos, como se ele não interferisse dentro do Senado, dentro da Câmara Federal, dentro das Assembleias Legislativas, dentro das câmaras municipais. A gente fica dizendo: não, isso é culpa do homem. A gente se esquece que o diabo usa homens. Mas há outro perigo também de achar que tudo é o diabo. Enquanto às vezes a gente tende a subestimá-lo, outra coisa, às vezes a gente tende a superestimá-lo. Mas a gente tem que ficar no equilíbrio, sabendo que o diabo é terrível. E se a Bíblia manda a gente se preparar para lutar contra ele, é porque a gente tem que se preparar mesmo. E foi o apóstolo Paulo que disse: aquele que cuida está em pé, cuidado para não cair. E lembre-se que o diabo está derrotado debaixo dos pés de Cristo, e não debaixo dos nossos pés. Então pare com essa graça de inchar o peito. Comigo o diabo, eu piso nele. Pisa não, meu amor, só quem pisou nele foi Jesus de Nazaré. E quando a igreja for arrebatada, aí na vitória final a igreja vai esmagar Satanás, né? No coletivo, mas agora não. Ele está vivo e ativo. Tem igreja por aí que está amarrado. Está não. Se ele tivesse amarrado, Deus ao perguntar: de onde vem? O que foi que ele disse? Vim de rodear a terra e passear por ela. O diabo está vivo e ativo, e só vence ele quem se fortalece no Senhor e na força do seu poder. E aí Paulo, no versículo 11, ele tenta explicar o que é se revestir do Senhor e na força do seu poder. O que é se revestir do Senhor e na força do seu poder? É procurar alguma vibração esotérica, algum histerismo que me faça andar pelas paredes? Não. Versículo 11 explica: ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder é a mesma coisa de que se revestir de toda a armadura de Deus. E aqui eu gosto da explicação que o Ari Weasley dá, dizendo que se revestir de toda a armadura de Deus é a mesma coisa de se vestir de toda a virtude de Cristo. Como é que eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder? Se revestindo de toda a armadura de Deus. E o que é a armadura de Deus? Cristo. Cristo é a armadura de Deus. Se revestir de toda a armadura de Deus é se vestir de todas as virtudes de Cristo. É ser uma imitação de Cristo aqui na terra. Cristo orava, ore também. Jesus jejuou, jejue também. Jesus perdoava, perdoe também. Jesus dependia do Pai, dependa também. Jesus buscava a glória do Pai, busca a glória do Pai também. Jesus ajudava os outros, ajude também. Se vestir de toda a armadura de Deus, que daqui a pouco, mais à frente, ele vai falar sobre isso, sobre as peças da armadura. É a mesma coisa de se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E aqui ele dá a primeira explicação. Por que eu tenho que me revestir do Senhor e da força do seu poder? Porque eu tenho que me vestir de todo o caráter de Cristo, de toda a virtude de Cristo. Lembrando, irmãos, que a gente tem que se vestir da virtude de Cristo, porque a gente não tem virtudes suficientes. Quem pode completar o que ele está faltando? Perguntou o sábio. Jesus pode. Você não é 100% verdadeiro. Você não é 100% fiel. Você não oferece 100% o seu corpo em sacrifício a Deus. Você não trata Deus
100% em primeiro lugar. Mas não se preocupe que isso que está faltando em você, Cristo em sua justiça completa para a glória de Deus Pai e nos torna aceitáveis a Deus. Essa armadura aqui é o próprio Cristo, é se vestir de todas as virtudes de Cristo e de tudo aquilo que Cristo é para o Pai. E a razão do porquê devemos fazer isso? Para ficar de pé contra as astutas ciladas do diabo. A primeira razão que a gente deve, irmão, se fortalecer no Senhor, Paulo explica, é porque a gente tem que ficar firme depois que o diabo usar as estratégias dele contra a gente. Meus irmãos, e as estratégias do diabo são terríveis, são variadas. O diabo usa, por exemplo, a boca de um crente Pedro. O diabo pode usar um político como Herodes. E sempre o diabo usa, geralmente, as coisas que parecem naturais, comuns. Por exemplo, ontem aconteceu uma tragédia, eu trato como tragédia porque um bebê foi abortado mesmo estando com 7 meses no ventre de sua mãe. Da forma que ele foi gerado, isso pouco importa. O que importa é que a vida estava lá. E o Ministério Público Federal, com apoio da grande mídia, combateu uma juíza que não queria que isso acontecesse. A juíza foi afastada do caso. Lembrando que o aborto foi... A mãe teve o filho abortado e depois do filho abortado, ela teve o filho da mesma forma, de forma natural. Então não era para evitar que a mãe parisse o filho. Era para evitar que o filho nascesse vivo. Mataram a criança dentro de 7 meses de idade. Quem está por trás disso? Mas é interessante que tem crentes que acham isso natural, acham isso comum. Essas coisas estão querendo entrar dentro da igreja. Tem crentes que apoiam líderes que dão assinatura embaixo dessas ações terríveis. E minha esposa conversando comigo, mãe sempre é mais sensível, e eu disse a ela: minha filha, Deus pede conta do que passou. E eu tenho um dó quando Deus for falar com o juiz do Ministério Público que permitiu isso, e com as pessoas da mídia que ficaram incentivando a isso, e com o médico que praticou isso. Deus pede conta do que passou. Agora, quem está por trás dessas coisas, dessas estratégias, dessas armadilhas, dessas artimanhas? O próprio diabo. E se você não tiver cuidado, você cai nessas estratégias, achando que essas coisas são virtudes, são coisas comuns, que deve ser aplaudido. Deve ter pastores no Brasil de denominações grandes aí que apoiam o aborto. E como foi que ele passou a apoiar o aborto de uma hora para outra? Não, o diabo foi com estratégias, com filosofias, com sofisma, com meias verdades, e foi ali. Daqui a pouco a pessoa ficou convencido de uma mentira do diabo. Por isso que a Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para ficar de pé contra as astutas ciladas do diabo. E aí ele começa a explicar, versículo 12, que a nossa luta não é contra sangue e carne. Aqui é uma figura para dizer que a nossa luta não é contra a gente, contra pessoas, porque se a nossa luta fosse contra pessoas, era fácil resolver, botava na justiça, mandava um amigo da polícia prender, né? Resolvia com a faca, resolvia com a bala, coisa parecida. Mas a nossa luta não é contra carne e sangue. Carne e sangue é fraco, fica doente, pode ser detido. Carne e sangue perde emprego, fica sem dinheiro, perde a cadeira, perde o poder. Mas o problema é que a gente não tem que lutar contra inimigos fracos. Homens são inimigos fracos. O nosso inimigo é terrível, é forte, é invisível, é maligno, é malvado, é estratégico e é imperador de um império de demônios. Não é contra sangue e carne, mas sim contra principados. Olha como Paulo, ele começa a mostrar a organização do inferno. Principados, aqui está falando de príncipes, que dominam sobre potestades. A potestade seria aqui a população do inferno.
contra hostes espirituais da maldade. Aqui seria gangues espirituais, quadrilhas espirituais. E os irmãos lembram que o príncipe da Pérsia, quando Daniel orou, ele tentou impedir que o anjo trouxesse a resposta de Deus para Daniel. Os irmãos lembram isso? Era o príncipe da Pérsia. A ideia é que cada cidade, cada país, cada região tem um demônio estabelecido pelo diabo para organizar os demais demônios. E esses demônios têm a missão de fazer com que a cultura seja uma cultura contra Deus e contra os servos de Deus. Por isso que a Bíblia diz que o mundo não nos amaria nunca. Porque o mundo vive no curso estabelecido pelo diabo, na cultura implantada pelo diabo. Por isso que Paulo diz: todo aquele que quiser viver piamente padecerá perseguições. Por que um crente vai ser perseguido? Por que uma irmã na faculdade vai ser perseguida? Por que um funcionário crente no meio público vai ser perseguido? Por quê? Porque nós fazemos parte de outra cultura. A cultura do mundo é guiada pelo principado, pelas potestades, pelas quadrilhas espirituais da maldade. Então a gente não pode deixar que a nossa força seja drenada, a gente brigando com crente, fofocando de crente, peitando crente. A nossa briga é com seres maiores do que pessoas, e para isso a recomendação é: sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Capítulo 5, sabe o que é que Paulo diz? Desperta tu que dormes. Irmãos, diante de essa população infernal está nas regiões celestiais, acima da nossa cabeça. Um dia desse o pastor Zé Carlos me chamou para conversar, e ele disse: meu filho, vem cá, o que eu vou conversar com você, Deus e o diabo estão ouvindo agora. É verdade. O diabo acompanha cada crente, mapeia cada crente, mapeia as nossas fraquezas. Se você é um crente fácil de se irritar, pronto, aquele ali é fácil de se irritar, vamos ver como é que a gente faz com ele. C.S. Lewis escreveu uma carta, né, escreveu um livro que são cartas do diabo ao seu aprendiz. Você devia ler. E nessas cartas é o diabo ensinando ao seu aprendiz como derrubar um crente. E aí, nas cartas que o diabo manda e recebe do seu aprendiz, está lá várias estratégias, como não ir para o culto, se separar de crentes fervorosos, não ler a Bíblia, tentar atrapalhar o crente na hora da oração. Ele é terrível. Aí Paulo diz: meu irmão, diante de uma realidade dessa, você não pode estar dormindo. Eu não sei. Esses dias eu falando com a igreja lá em Algodão de Jandaíra, eu digo: é engraçado, a gente numa guerra maior do mundo, e tem crente que ainda tem a capacidade, jovens que têm capacidade, o diabo comendo tudo em cima, trabalhando para destruir o Brasil, destruir a família, destruir as congregações, destruir a unidade entre nós, e tem crente lá no Free Fire. Está dormindo. Enquanto o diabo está trabalhando para matar tudo, você fazendo de políticos o seu Deus, o seu Salvador, e fala mais de político na rede social do que de Jesus de Nazaré. Defendamos os políticos que têm as bandeiras aproximadas à nossa. Agora temos que entender que políticos não têm poder salvífico. Jesus tem poder salvífico. Por isso que eu devo falar mais de Jesus do que de políticos. Desperta tu que dormes. Primeiro, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, para ficar firme contra o quê? Ciladas do diabo. E quem são os demônios? Paulo explica aqui no versículo 13, versículo 12. É um império organizado. Então a primeira razão porque eu devo se fortalecer do Senhor e na força do seu poder é porque tem um inferno inteiro contra mim. E você deveria sair daqui alertado acerca disso. O diabo está vivo e ativo,
E o apóstolo diz que ele brama como um leão buscando a quem possa tragar. Você pode ter cabelo branco, pode ter dinheiro na conta, pode saber falar tupi-guarani, pode ter o terno mais caro aqui dessa congregação, você pode ter 30 carros na garagem, e isso não impede o diabo ficar lambendo os dentes para pegar você, pegar sua esposa, pegar seus filhos, dragar sua fé, tornar você um ateu, fazer você ser seduzido. Um dia desse eu me encontrei com um homem que era da igreja e agora faz parte de uma seita, que não acredita na Trindade, que só acredita em Jeová, que só acredita que 144 mil será salvo. Eu digo, meu Deus, como foi que você acreditou numa coisa dessa? Como é que você cai num negócio desse, irredutível, não quer ouvir, não quer, mas o diabo ele começa pela beirada, vai devagarzinho, vai embromando você, vai tentando convencer você. Se você está um crente dormindo na cova, desapercebido, não está com a armadura de Deus, você cai ligeiro na lábia dele. Não pense que ele vai aparecer para você com chifre, com a boca grande, saindo fogo, não. Ele vem aqui na malandragem, fazendo-se seu amigo, como se fez com Eva. É assim, Eva, que Deus disse, e começa a falar de teologia, começa a falar de espiritualidade, até colocar dúvidas no seu coração acerca da palavra de Deus, acerca da doutrina de Deus, acerca dos princípios de Deus. Mas hoje à noite Deus está mandando fogo aqui neste lugar, para que você esteja alerta acerca destas coisas. E não se ensoberbeça achando que é o melhor teólogo aqui da região. Tantos teólogos aqui do Brasil que dia desse estavam pregando a verdade e agora fazem parte de seitas. Pois aquele que cuida está em pé, olhe para que não caia. E a melhor forma de estar em pé é fortalecido no Senhor e na força do seu poder. É se revestir de toda a virtude de Cristo. É parar de deixar com que suas forças sejam drenadas. Você discutindo com o presbítero, discutindo com o diácono, discutindo cor de roupa. Deixa essas coisas para lá. Aprende a lutar contra o inimigo certo. Primeira razão de ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder, de se revestir de toda a armadura de Deus, porque temos um inimigo poderoso para lutar contra eles, o inferno. Mas no versículo 13, Paulo dá a segunda razão do porquê devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, e de se revestir de toda a armadura de Deus. Ele até repete a exortação, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Veja que ele diz isso no versículo 11, revestivos de toda a armadura de Deus. E agora no versículo 13 ele diz de novo, tomai toda a armadura de Deus. E qual é a razão agora, a segunda razão? Para que possais resistir no dia mau. E aqui é onde eu queria concluir com vocês. Existem duas razões pelas quais devemos se revestir de toda a armadura de Deus. Primeiro, porque temos que lutar contra o diabo. Segundo, porque temos que ficar de pé contra o dia mau. Dia mau é dias comuns a todos os homens. Dia mau é aquele dia que você perde o emprego. Dia mau é aquele dia que você é traído. Dia mau é aquele dia que o marido chega para a mulher e diz, não te amo mais. Ou a mulher chega para o marido e diz, não quero mais você. Dia mau é quando o filho chega e admite que vai viver uma vida totalmente contra aquilo que foi ensinado dentro da igreja. Dia mau é quando você vai para o hospital e de repente recebe o seu exame, e o exame diz respeito a uma doença que a medicina até hoje não conseguiu resolver. É aquele dia que você fica arrasado. É aquele dia que você vai para a cama e começa a chorar até não ter mais lágrimas. Você já chorou até não ter mais lágrimas? Você já teve o triste prazer de deitar na cama tão angustiado que você fica em posição fetal, encolhido que nem uma criança dentro do ventre da mãe, e você fica soluçando, parece que o mundo desabou sobre você? Esse é o dia mau. E como disse Charles Spurgeon, é no dia mau que a alma fragilizada se torna alvo mais pesado do inferno.
Porque assim como predadores na floresta procuram presas fracas, doentes, assim o diabo procura almas fragilizadas. Foi feita uma pesquisa lá na África, naquele ambiente que tem aqueles animais todos, aquela fauna, aquela flora toda, e pesquisadores começaram a procurar saber por que os leões pegavam determinados búfalos. Tinha ali uma manada inteira, mas os leões ficavam lá quietinhos, e a manada ia passando, e era 15 minutos ali olhando, meia hora, o bando todo de leões olhando ali, e atacava determinada presa em conjunto. E pesquisaram nos leões e não conseguiram encontrar. Qual a razão os leões tinham pegado aquele búfalo? Então, decidiram pesquisar a carcaça dos búfalos mortos pelos leões. E quando começaram a pesquisar, descobriram o seguinte, que todos os búfalos que foram mortos pelos leões tinham algo em comum: fraqueza. Um osso, uma doença, alguma debilidade que deixava ele ficar isolado na hora do ataque, ficar isolado da manada. Olha como o diabo é. Primeiro o diabo vai com ataque contra você, contra a sua mente, aí aos pouquinhos você se isola da igreja, deixa de vir para os cultos, não é assim? A sequência é sempre a mesma. Primeiro ele ataca, daqui a pouco você perde gosto na oração, perde gosto na palavra, perde gosto na congregação, perde gosto no culto, perde gosto nas coisas, daqui a pouco você se isola. E isolado, o que é que o diabo faz? Ele entra na sua mente, tome flechas inflamadas lá na tua mente. Você não presta, ninguém gosta de você, esqueceram você, abandonaram você, você é vítima, você está sendo injustiçado, aí você abre o coração para a amargura, tua mãe não te ama, teu pai não te ama. Quando você pensa que não, você está no fundo do poço e não pode mais sair, o diabo vem e traga você. Mas o diabo faz isso em que dia? No dia mau. E todos nós devemos se preparar para o dia mau. Até Paulo passou por ele. Eu não sei se alguém pode ler comigo, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Já estou caminhando para o final, irmãos. 2 Coríntios 1 e 8, por favor. Alguém poderia ler esse versículo? Meu Deus, quem está dizendo que chegou a desesperar da vida foi Paulo, o apóstolo Paulo. Quando o dia mau chega, a alma fica fraca a ponto da gente se desesperar da vida. E é nessa hora que o diabo quer tirar o seu chão. Mas não foi só Paulo que passou pelo dia mau. Olha o que Cristo diz, o próprio Cristo passou pelo dia mau. Marcos 14, 34. Marcos 14, 34. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Aqui minha alma está numa angústia tão grande que eu estou sentindo o cheiro da morte. Paulo passou pelo dia mau. Jesus passou pelo dia mau. Agora olhe Davi passando pelo dia mau. Olha como ele retrata como a sua alma ficou no dia mau. Salmo 55. Eu queria muito que você abrisse a Bíblia nesse salmo. Talvez console você quando você entrar no dia mau. E aqui não estou lhe desejando mal, estou falando daquilo que é comum. Nós mais cedo ou mais tarde iremos entrar no dia mau. E é por isso que Deus está advertindo a mim mais uma vez e a você mais uma vez: fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, se revista de toda a armadura de Deus. Olha o Salmo 55. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não escondas da minha súplica. Atende-me, ouve-me. Lamento-me e rujo. Sabe, rugir aqui é aquele choro que você chora gritando. Já chorou assim? Se você não chorou assim, você não sabe o que é chorar. Por causa do clamor do inimigo,
da opressão do ímpio, do ímpio. Aqui o ímpio aqui é tanto Absalão quanto Aitofel. Absalão, filho de Davi, usurpa o seu reino e bota o pai para correr. E Aitofel, que era o homem de confiança de Davi, se une a Absalão. Foi decepção em dose dupla. E esses dois tocaram fogo em Jerusalém. Enquanto Davi está sumindo pelos montes, chorando, com poucos homens, Jerusalém está pegando fogo. Pois lançam sobre mim iniquidade, e com furor me aborrece. Agora olha o efeito disso na alma e no corpo de Davi. O meu coração está dolorido dentro de mim. Terrores de mortes caíram sobre mim. Temor e temor me sobrevém, e o horror me cobriu. Você já sentiu, eu já tive síndrome do pânico. Você sabe o que é calafrio? Palpitação, ânsia de morte. Você fica paralisado de medo, de susto, de pavor, dia mau. É nesse dia mau que o diabo vem e diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Sabe qual foi a sorte de Jó? Todos os dias ele oferecia culto a Deus, por ele, pelos seus filhos, e se fortalecia no Senhor todos os dias. Quando o diabo veio com um ataque sucessivo contra Jó, a exclamação de Jó não foi assim: tome minha carteira, pastor, não sou mais da Assembleia de Deus, eu não vou ser mais crente, vou dançar no São João. Ao invés de Jó ficar revoltado contra Deus, ele ficou satisfeito com a força que tinha em Deus, e disse assim: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Ele ficou de pé no dia mau. Mas talvez você queira imitar Pedro. Jesus chegou para Pedro e disse: Pedrão, é o seguinte, o dia mau vai chegar para você daqui a pouco. E o diabo pediu para trazer o dia mau sobre você. Pediu para te cirandar assim como o trigo. Mas eu roguei ao Pai, Pedro, para que a tua fé, para que teus pés não saiam da rocha. Eu a chapa pode esquentar. Eu que ajudei a fundar a igreja de Mamanguape. Menino comigo assim, eu pego o capeta pela orelha. Pedro, quem está falando contigo, Pedro, é Jesus. Mas às vezes o orgulho é tão grande que o povo não quer nem ouvir Jesus e duvida do que Jesus está dizendo e ainda quer saber mais do que Jesus. Se Jesus está mandando você hoje, meu amor, se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, vá na humildade dizendo: sim, Senhor Jesus, sim, Senhor Jesus. Não fique se achando poderoso não, que você não é não. Daramaio querimia da camassuri anderamas. Da camaio querimia de faio semitria. Não tem grande na igreja, grande é Jesus, poderoso é Jesus, inabalável é Jesus, indestrutível é Jesus. Quem somos nós? Nós somos caca entre os cacos, somos pó de pó, pó que fala, pó que dá glória, pó que levanta a mão, pó que profetiza, mas é pó. Grande é Ele, poderoso é Ele. Simão, Lucas 22, 31 e 32. Eis que Satanás já recebeu a autorização para te peneirar como trigo. Vai chegar o dia que Deus vai permitir o diabo peneirar a gente como trigo. Jesus está falando aqui com alguém. Jesus é tão bom que avisa antes. Pastor, eu vim para a igreja para marchar. Marche porque Jesus está dizendo: o dia mau vai chegar, mas se você me obedecer, ser fortalecido em mim, você vai passar, não vai ficar, nem vai ser derrubado, nem vai ser destruído, nem vai ser morto, você vai passar. Oh, da camassuri anderamaio semitria. Talvez você está no dia bom hoje, então aproveite o dia bom para orar, para jejuar, para louvar, para cantar, para agradecer. Tem gente que aproveita o dia bom, irmão, para se esquecer de Deus,
para pegar briga. Não, para com isso. Lembra-te de Deus hoje, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Agora que você está com vigor para jejuar, para ler Bíblia, para ler bons livros, aproveita, vai plantando jejum, plantando oração, vai plantando conhecimento na graça, vai plantando conhecimento na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando o dia mau chegar, você vai passar. Para depois, se não acontecer com você, como aconteceu com um irmão um dia. Ele era muito espirituoso. Sabe aquele povo que quando olha assim, já vê demônios nos parafusos da janela? A gente diz, cadê os demônios? Está ali, porque você não está orando. Meu Deus. Aí um dia a irmã dele tomou um dipirona, deu um efeito colateral. Dipirona, ela morreu. A gente foi para o velório. E o irmão que parecia ser tão espiritual estava dizendo cada coisa contra Deus no dia do velório, que eu estava com vergonha, porque tinha ímpios ali. Dia mau é dia mau. Só suporta aquele que está fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Há duas razões então para a gente concluir de você ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Primeira razão, o diabo está lutando contra você. Segunda razão, o dia mau que chega para todo mundo vai chegar para você também. E quando o diabo vier contra você e armar cilada, você vai vencer as ciladas do diabo e ficar de pé. E quando o dia mau chegar contra você, você vai passar pelo dia mau, e depois de ter passado pelo dia mau, você também vai ficar de pé. Então a ordem de Deus é: fortaleça-se, se revista, para seja o mal vindo do inferno ou da vida comum, você termine a guerra de pé. Olhe para quem está do seu lado com a permissão. Olhe para quem está do seu lado e diga: a ordem é: se agarre com Jesus e com o seu poder para ficar de pé depois da batalha. Meus irmãos, e depois de ter falado tanto do inimigo, você não precisa ficar com medo. Porque talvez você saia daqui, não precisa ficar assustado não. Você só precisa cumprir o que Jesus está mandando você fazer. Fortaleça-se do Senhor e na força do seu poder. E o que é se fortalecer no Senhor? Imitar Jesus, mais nada. Você não precisa fazer 7 quarta-feira do sal grosso. Não precisa ligar a televisão de madrugada para ver aquele bispo, né? Para ver se pega no chapéu do bispo, no manto do bispo. Não, mas não precisa disso não. Só imitar Jesus. Quem imita Jesus vai sendo fortalecido de força em força, de glória em glória. Deus, às vezes, não proíbe o diabo tocar na gente, ele permite. Agora, o que ele não proíbe é o diabo matar a gente. E nem o dia mau vai matar você. Talvez você está no dia bom, fortaleça no Senhor. Talvez você agora está passando pelo dia mau. Você veio hoje aqui talvez passando pelo dia mau. Talvez você veio aqui arrastado. Jesus está dizendo: continue se fortalecendo em mim. Porque esse dia mau vai passar e você vai ficar de pé. E talvez você já passou pelo dia mau. Se prepare para outro. Pastor, o que é isso? Eu vou mentir? Eu podia dizer: se prepare, já passou pelo dia mal, passou na faculdade. Irmão, a faculdade da gente só termina quando a gente entra no céu. Aqui embaixo a chapa esquenta, esfria, esquenta, esfria, esquenta, esfria. Mas no fogo, no vale, no monte, a gente vai de glória em glória caminhando para Jerusalém. Que Deus aplique essa palavra no seu coração. No mais, ore por algodão de Jandaíra. Só um minuto, pastor, falar. Em algodão, Deus deu a estratégia a gente, da gente fazer casas para irmãos da igreja que não tinham condições seguras de morar, e isso foi uma estratégia de evangelização. Não é o evangelho, mas foi uma estratégia, porque como a cidade era muito fechada para o evangelho, a gente acabou fazendo essas obras, o povo vinha ver o que estava acontecendo, ouvia de Jesus, Jesus salvava. E Jesus começou a salvar no sítio e na cidade. E no sítio a gente está com mais de 20 irmãos convertidos.
E quem multiplica os crentes do sítio é os próprios irmãos do sítio. E aí eu pedi a Jesus um dia desse um carro, ele me deu um carro que ficou pegando esses irmãos no sítio. E acabou que as viagens eu tenho sempre que fazer. Por exemplo, eu estou aqui e está tendo uma campanha de oração lá na igreja. A gente está em 60 dias de oração e jejum. E eu tenho que viajar também para ir atrás, né, irmão, da batalha. E aí eu disse, Jesus, esses dias o carro passou pela revisão 10 dias em casa, 10 dias em João Pessoa, e os irmãos ficaram, durante esses 10 dias, nos dias de culto, sem poder vir do sítio para, obrigado, homem de Deus, para a igreja. Aí eu digo, Jesus, eu estou precisando de uma Kombi agora, não me tenha por abusado. O Senhor já me deu um carro, mas o Senhor é dono das agências todinhas, Jesus. Quando eu viajo, o povo fica sem ter carro para vir para o sítio. E aí eu visitando o pastor Wilson, que está em Esperança, ele estava vendendo a Kombi da igreja, e eu disse, rapaz, eu compro essa Kombi. Ele fez, e eu vendo a você. Aí eu disse, quanto é a Kombi? Ele disse, 27 mil. Eu disse, está comprado, mas só pago daqui a 60 dias. Aí ele disse, está vendido. Comprei a Kombi fiado para pagar com 60 dias. É um dia mau que eu mesmo plantei. Por isso que eu vim aqui em Mamanguá pedir reforço. Os irmãos, ore pelo pastor de Algodão de Jandaíra, ore pela igreja lá, e a gente vai pagar isso antes de 60 dias em nome de Jesus.